Olá a todos. Faz algum tempo que eu não venho diretamente falar com vocês aqui do grupo, mas eu acho que é momento. Começo de ano, nós estamos praticamente toda semana com pessoas entrando no grupo, e isso é muito bom, é muito importante, mas acho que é mais importante ainda que essas pessoas entrem tendo consciência de fato de qual é a proposta do grupo. Eu às vezes me preocupo que muitas pessoas que têm o conhecimento e que entraram no grupo, elas, como é normal, a gente lê o título do grupo, acha que possa interessar, mas não leem a proposta, né? E essa proposta que está lá escrita, acho que é muito importante. E, inclusive porque mesmo aquela proposta que foi escrita logo no início, na verdade, ela também já se aprofundou. Eu acredito que eu, no início, por despreparo, cometi alguns erros, eu vou até falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu queria dizer que esse vídeo é destinado a todas as pessoas que entraram recentemente e para que elas tenham uma maior consciência, me preocupando com elas, para que elas saibam em que espaço elas estão entrando e para que elas possam, com maior clareza, discernir e decidir se isso é o que elas estão buscando de fato, porque não fica tão evidente assim você entrar num grupo baseado talvez mais no título dele, né? O tarô em múltiplos olhares. Algumas pessoas têm uma expectativa de que se fale exclusivamente das cartas do tarô, que não é bem isso, mas também não quer dizer que a gente vai falar de todas as outras coisas. Existe uma filosofia por trás e uma razão de como a gente entende, como a gente professa o tarô. E mesmo que nos move, nesse caso quando eu falo nos move, é a mim, mas eu hoje já tenho parceria, como por exemplo a importante contribuição e participação do Stefano Panepinto, que por uma outra via e até com óticas diversas, ele se encontra comigo nesse objetivo e hoje eu sinto que é uma coisa que nós estamos conduzindo em conjunto, o que me orgulha muito, porque a proposta é essa, por esta afinidade e por esta seriedade, primeiro de respeito mútuo, mas também de respeito a essa proposta original. Primeiro, eu acho que é importante dizer que algumas pessoas amigas até entraram, isso logo no início, e muito bem intencionadas convidaram várias pessoas, talvez imbuídas do espírito de que o grupo tem que dar certo, que tem que ter muita gente. E eu, na vivência do grupo, nós chegamos à conclusão que o mais importante não é ter um grande número, mas sim um número específico de pessoas interessadas e ajustadas com a proposta. Porque o que a gente observa é que nós temos muitas pessoas aqui no grupo que entraram, muitas delas talvez nem pedissem por si mesmas, elas foram introduzidas, isso desde o começo, não é recente só não, isso aconteceu muito, e eu me sinto até mal, para falar a verdade, porque essas pessoas às vezes porque não há uma grande participação, a participação é mínima frente ao número de pessoas, participação séria de interesse de fato, é uma participação muito pequena, dentro da linha do que a gente se propõe aqui, que é o texto inicial explica, e eu vou aprofundar ainda mais, mesmo porque muita coisa mudou em relação àquele texto inicial, porque a gente amadurece, porque as coisas caminham, porque o processo todo entra na vivência, a vivência do grupo nos levou a uma série de conclusões, tanto que era um grupo aberto, hoje já é um grupo fechado, tanto que nós estávamos até recentemente, qualquer um publicando sem que eu visse, hoje já temos a necessidade de eu aprovar ou não a publicação, não porque exista uma censura, mas porque a gente tem que, porque senão parece aquela história do samba do crioulo doido, tudo vale. E às vezes as pessoas, sem saberem, até imbuídas por um espírito de cooperação, elas publicam alguma coisa que não acrescenta a nossa proposta. E eu gosto de dar um exemplo, até de grupos que participam, eu não escondo isso de ninguém, eu sou fã da Elis Regina, pronto, final. Tenho história de vida em relação a ela, eu gosto, então eu participo de um grupo que se chama Elis Regina, Voz do Brasil. Aí de repente entram uns indivíduos no grupo e começam a postar artigos e expressar opiniões discordando de que ela seja a Voz do Brasil, de que ela signifique. Mas acontece que o princípio do grupo se chama Elis Regina, Voz do Brasil. Se você não concorda, monta um grupo, Elis Regina, a não Voz do Brasil, e vai ter os seus adeptos. Aqui, naquele grupo, não era um grupo para se discutir se ela era ou não era. Era um grupo de simpatizantes com a ideia.
Então, é mais ou menos isso. Nós estamos montando um grupo e por isso que a gente apresenta as ideias e a proposta que tem uma finalidade. As pessoas é que têm que verificar esse grupo me interessa ou não me interessa. Eu concordo ou não concordo. Eu vou querer ajudar, contribuir e participar dentro desse espírito porque eu me alinho com ele, porque eu identifico com ele, ou porque me seduz a ideia e me agrada essa visão de mundo que tenho. Em primeiro lugar, isso está sendo posto. Então, outra coisa também que eu quero dizer, que eu tenho percebido, que algumas pessoas que vieram, também existe isso, buscando uma preocupação exclusiva com o sentido das cartas, se decepcionaram, porque a gente fica muito tempo, às vezes, sem publicar nada em relação à interpretação das cartas. Primeiramente, por quê? Porque as cartas, eu já coloquei exaustivamente links, e até repito isso periodicamente, em que se fala especificamente um resumo de todo o livro, falando de cada uma das cartas, de tudo. E eu ponho isso para debate, para que se façam perguntas. Não se faz pergunta, não se faz debate, e o material está lá. Agora, ficar repetindo a mesma coisa, ou sobre outras óticas, só dentro de um contexto específico, que inclusive eu estou preparando. É minha intenção voltar a fazer isso, desde o início. Mas por quê? Porque a minha visão amadureceu demais. Eu estou com a ajuda do Stefano, vou conversar com ele sobre isso. E também porque a minha visão já não tem nenhuma ligação profunda com o original tarô mitológico. Então, como ela se faz numa visão muito específica, eu estou querendo montar um corpo específico e passar isso para vocês, porque no fundo, para passar para vocês, eu acabo tendo que passar para mim mesmo, e isso que mais me interessa. Não que vocês aceitem, vocês podem colocar divergências, complementações, mas dentro desse debate do tema que nós temos aqui. Como eu próprio e o Stefano estamos em alguns pontos com visões diversas, mas que nós conseguimos harmonizar pelo espírito maior que nos une, e entendemos que um colabora muito com o outro para dar essa abertura de visões diversas, para que as próprias pessoas descubram o seu posicionamento. Não fique nem com a que eu estou apresentando no momento, não é porque ela vai mudar amanhã, nem com a do Stefano, mas dentro disso façam uma síntese com outras coisas que já buscaram em outros veículos e que possam dividir isso conosco para nos enriquecer. Isso que eu acho que é o sentido maior. Em primeiro lugar, o que a gente escolhe postar no nosso grupo? Coisas que alimentem a nossa sensibilidade, a nossa inteligência intuitiva, que é a matriz primeira para você poder ler as cartas. A nossa inteligência intuitiva, ela bebe muito de uma sensibilidade que foge dos padrões daquilo que a gente tem dentro do mecanismo do nosso sistema capitalista, que é você ser tocado em termos de sentimento, por aquilo de consumo muito fácil. São as coisas vamos chamar, de usufruir, de um fruir mais lento, de um difícil acesso, que requer um aprofundamento da tua sensibilidade. Porque, para que eu possa ler as cartas, eu tenho que estar desperto num nível mais amplo, sensível, para não fazer uma leitura puramente lógico-racional do tarô, que é o que me preocupa, dizer a carta pela carta. Se a carta, na nossa visão, representa um arquétipo, o arquétipo, como acessar um arquétipo se não for por essa multiplicidade profunda de vislumbres internos que me vem através desse processo todo de sensibilização e abertura, através da arte, através da reflexão, através da poesia, não é? Essas coisas são muito importantes. Então, não é uma coisa para a gente banalizar. Eu coloco muito a música clássica porque ela me toca. Isso não quer dizer que, inclusive, alguns amigos recentes, como o Max Figueiredo, ele me deu um grupo, um conjunto de música de raiz de uma região da Europa, que era uma música primitiva, e aquilo sim tinha uma infinitude do mais profundo da terra, do homem identificado com essa energia primeira. Isso tem um sentido muito forte para a nossa proposta aqui, não é? Então, a gente busca. Claro que era uma linguagem diferente da que eu tenho usado, mas eu também bebi, tanto que coloquei no nosso grupo. A gente está aberto para isso. Agora, não dá para... Coloco
Nina Simone eu coloco, e alguns conjuntos de música típica, seja brasileiro, eu coloco muito o Ordinários aqui, porque é a capela, e cantam sambinha, sambões, Noel Rosa e tudo mais, mas que tem uma sensibilidade, eles têm uma abordagem diferente do comercial chavão comum, tá? Isso é importante. Claro que isso é muito subjetivo, eu não vou fechar a questão, eu não estou aqui censurando alguma coisa, mas tem um limite, não é? É óbvio que vai ter um limite, porque tem algumas coisas que são... Eu não vou dar aqui exemplo, senão vou ficar citando algumas músicas que andam no mercado, que não tem nenhum sentido da gente colocar aqui, né? Elas têm que nos ajudar sensivelmente. E além das músicas, a gente coloca muita coisa em relação à poesia e em relação à reflexão, sim, que nos leve a formar uma visão de mundo, consciência, um mundo que tenha um ideal. Porque o que é o autoconhecimento, se não você conhecer a si próprio, frente àquilo que você aprendeu do mundo, não é? Conhecer a si próprio implica em ter uma visão de mundo e um ideal de mundo, e aí você vai ter que se ajustar com você. A gente coloca tudo isso para as pessoas se questionarem, não é? Em termos da sua sensibilidade, a sua preocupação social, que mundo que você quer construir, um mundo mais igualitário, não igualitário. A gente coloca uma série de textos nesse sentido para que você, ao fazer a sua leitura, enquanto pessoa que lê o tarô para si ou para outros, você vai estar impregnado dessa visão de mundo e sua leitura nunca será desengajada. Isso aqui tem uma proposta política subjacente a tudo que o humano faz. A minha proposta aqui tem uma raiz política, óbvio, que é a minha forma de militar, né? Tanto que eu vejo no grupo da Casa da Pedra, quanto no tarô mitológico, uma proposta muito una, muito coerente com essa visão de um ideal de mundo que eu preconizo. E aqui eu acho que as pessoas que se identificarem, é claro que podem ter divergências, mas tem que se identificar com uma proposta semelhante, porque senão vão formar um outro grupo. Não é? Então, porque os grupos não têm a proposta da gente ficar negando o que está lá. São propostas agregadoras para que aquela ideia original fique ainda melhor. Tanto que eu tenho muitas coisas que questionei com a ajuda, mesmo na interpretação das cartas, a introdução das visões diversificadas do Stefano levaram a me abrir para uma série de outras realidades, e sei que ele faz o mesmo trabalho, e isso nos enriquece mutuamente e enriquece a todos do grupo. Agora, é importante que eu entre com a humildade de abraçar uma proposta inicial para ajudá-la a crescer e ficar melhor, e não para, vamos dizer, contrapô-la, mesmo que de uma forma sutil, certo? Não é a proposta de nenhum grupo, não acredito que nenhum, a menos que eu ponha um grupo de debate sobre a validade de tal coisa. Não é o caso. Aqui são pessoas que se alinham, e por isso nós, conscientemente, e quando isso eu posso falar, eu sei que ele vai concordar comigo, nós, o Stefano e eu, a gente não tem a expectativa de que existam muitas pessoas no grupo, muito pelo contrário, é óbvio, mesmo porque é uma leitura, até para quem professa o tarô, é uma leitura muito específica e muito daqui. Porque as pessoas normalmente que vocês leem, que fazem o tarô, elas são aquilo, é as cartas em si, e elas não fazem amarração à visão de mundo. Gostei muito de um vídeo que o Stefano me passou, isso pessoalmente, até não falei com ele sobre isso, que mostra muito da visão de mundo do Jodorowsky, que é realmente uma referência dentro do tarô de Marseille, não é? E então o homem é alguém que tem uma visão de mundo que está impregnada na sua leitura de carta. Então as duas coisas não se separam, e melhorar a sua visão de mundo, expandir, questioná-la, aprofundá-la dentro de ideais que você vai construindo, isso vai sem dúvida refletir na qualidade da leitura humana e do alcance que você faz na leitura das cartas. As cartas não estão isoladas do demais, ao contrário, elas são o resultado desse trabalho, é onde tudo vai se plasmar. Tanto que há leitores e leitores. O fato de ser
Eu não concordo com 90% das interpretações das autoras do livro do tarô mitológico hoje, porque a minha visão de mundo não coincide com aquelas provavelmente naquele momento tenham abraçado, não é? E eu tenho outros aportes e que eu acho que é um processo. Eu queria que todos entendessem que esse trabalho é um processo de você, através desses aportes e com o uso do tarô, você visse, ao ler as cartas para alguém, você estivesse lendo quem sou eu e como eu me vejo e como eu vejo o mundo. Como eu vejo o mundo hoje, esse sou eu. E isso é o retrato de você. Ao ler para um outro, no fundo, você está lendo você para você mesmo. E é esse o você que você quer ser? Eu vejo, por exemplo, no nosso trabalho de tarô, como pipoca, por exemplo, preconceitos das pessoas, na forma como elas interpretam e relacionam cartas, preconceitos em todos os níveis. E a pessoa, ao ter consciência disso, ela vai ter que tomar uma posição, no mínimo assumir e se justificar perante si próprio. Então, por isso que a gente coloca tantas coisas em termos de textos, em termos de poesia e abordagem, que trazem reflexões sobre o homem contemporâneo num nível bem aprofundado. E as próprias letras das músicas que a gente traz também, não é? E embora a gente coloque música clássica, que eu trago muito da época em que o tarô foi gestado, que foi uma época de questionamento, sim, porque o tarô surgiu de uma linha dissidente daquilo que imperava, do domínio da Igreja Católica. Então, ele trazia uma nova visão de mundo. E ainda trazemos esse aporte de busca de valores gregos, dos 4 elementos. Então vamos resgatar isso daí, a gente sabe bem historicamente o que vai redundar, seria no Renascimento e tudo mais. Então toda essa questão está presente, não se sabe se no início do tarô, mas pelo menos no início histórico para nós, que são as últimas referências que temos em termos de como o tarô se plasmou historicamente. Então ele vem como fruto de uma reflexão e de um posicionamento contrário ao que estava imperando no momento, e nós estamos tentando resgatar isso, e não como um oráculo pronto, definido, congelado, em que eu repito mecanicamente a despeito de quem eu sou e como eu posiciono perante as coisas. Então, eu queria deixar isso claro para as pessoas que estão chegando, que quem entrou no grupo, sendo convidado, eu gostaria que ela se posicionasse, se de fato ela quer ficar e aceitar essa proposta, e que daqui para frente, ninguém mais me trouxesse convidados, que as próprias pessoas, ao tomarem conhecimento, elas pedissem por si mesmas, por se identificarem, porque às vezes me colocam num grupo e eu não estou me identificando e fico meio constrangido em dizer que não quero, né? E aí eu fico ali fazendo número apenas, não é? Ou nem sabendo como me comportar, porque não estou mobilizado para aquilo. Então, nós estamos chamando as pessoas para essa proposta e para essa mobilização. E agradecemos a contribuição de todos, sem dúvida, e o entendimento. Peço que vocês entendam esse posicionamento. E ainda eu digo mais, eu não tinha essa visão clara no início, e foi um erro meu não ter feito como um grupo fechado e deixado. Eu achei que só ter feito aquele texto inicial seria o suficiente, mas eu vi que não, que é normal, as pessoas leem o título e entram em tantos, tem pessoas que estão em, sei lá, 50, 70, 80 grupos. Eu não sei como a gente consegue entrar tão profundamente e estar tão engajado, depende do grupo também, mas eu não saberia fazer isso. Para mim já é muito difícil manter, eu tenho um de inglês, isso é mais dirigido, né, para quem está estudando inglês, que são mais para os meus alunos, de fato, e a Casa da Pedra, que tem toda uma visão de resgate da natureza na sua pureza original, e que eu vejo isso do próprio tarô. O tarô também tem uma visão de resgate daqueles valores iniciais em que a natureza, tanto que nas cartas a gente vê isso, as cartas todas têm essa visão, vamos dizer, ecológica, de uma forma muito mais profunda do que a ecologia que a gente tem em consciência, no nível muito mais interno e profundo, de raiz da verdade primeira, né? Desde a verdade arquetípica e da visão da essência do universo, né? Por isso que eu gosto muito dessa abordagem, desse resgate, tanto da questão arquetípica,
que é universal dentro do homem, mas a visão arquetípica que traz a raiz da existência, a raiz da natureza, né? E que também vai e abraça a questão dos elementos, dos 4 elementos da Grécia Antiga, e ainda o aporte, aí no caso dos mitos, que na verdade os mitos entram como uma ponte específica, no caso do tarô mitológico, isso não no tarô de Marseille, para os grandes arquétipos, né, que estão presentes na nossa cultura atual e em toda a história nossa, né, é por onde a coisa caminha. Nós vamos continuar, que todos sejam bem-vindos, principalmente que sejam bem-vindos aqueles que aqui se sentem no seu lugar e que aqui abraçam a ideia e que estão querendo nos ajudar a aprofundar esse trabalho e expandi-lo. Sejam quantos forem, os que permanecerem vão ser a nossa força e vão ser o nosso crescimento. A todos muito obrigado, e gostaria muito que vocês divulgassem esse vídeo, porque às vezes a gente coloca vídeos e não se passa, para as pessoas que vocês têm como amigos no grupo, para que todos assistam e entendam, e que possam de fato se posicionar. Um grande abraço, muito obrigado.